Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Fórum de Ética do Instituto Ética Consultoria. É um enorme prazer, eu sou Humberto Alencar, do Conselho do Instituto Ética e da Diretoria do Comercial. Nesta noite eu quero convidar à mesa o senhor Samuel Sabino, filósofo, MBA em Gestão de Negócios e mestre e bioética e presidente do Instituto Ético. Por favor, salva de palmas. E também eu convido à mesa também a professora Eliane, professora também de Gestão de Negócios e também economista da FIEB. Palmas para ela. Bom, pessoal, essa noite o tema, a gente vai falar sobre a Constituição do Brasil, os 30 anos da Constituição brasileira, e o assunto é a ética no país. E essa noite vamos aqui à mesa ao nosso presidente do Instituto Ético, Samuel Sabino. Por favor, Samuel. Boa noite. Tudo bem? Bom, vamos lá. Só um adendo aqui. O deputado federal constituinte Imael, ele está a caminho e daqui a pouco ele vai presidir a mesa com a gente também, tá bom? Bom, vamos lá. Esse projeto começou, num primeiro momento, há 15 anos atrás, dentro da universidade. E a minha formação é em filosofia, depois eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, depois eu fiz um mestrado em bioética e agora, recentemente, estamos terminando o MBA em Gestão de Negócios. Bom, no meio do caminho, apareceu uma oportunidade de pensar um instituto que estaria relacionado ao discurso da ética. Então, eu vou apresentar rapidamente o projeto do instituto, né, os fóruns que vão acontecer, e depois eu vou falar um pouquinho da ética. E no meio do caminho vai chegar o Imael, que está no trânsito agora, né, Humberto? Tá bom? Bom, vamos lá. Seguinte. Instituto Éticas apresenta ética e os desafios do século XXI. Vocês vão entender o que quer dizer o módulo direito um pouquinho mais para frente, tá? Mas o tema inaugural é a Constituição Federal, 30 anos, cumprir e fazer cumprir a Constituição, módulo direito. Próximo. Bem rapidamente, a proposta diz o seguinte: nós, do Instituto Éticas, acreditamos nesse propósito de cada vez mais nos esclarecermos acerca da ética e as causas positivas que ela pode oferecer à sociedade. É com a necessidade de um mundo cada vez mais ético que o status quo, o status atual, será desafiado pelo Fórum de Ética São Paulo 2018. Nossa causa é levar o fórum ao maior número possível de pessoas. Vamos encarar juntos esse desafio? Próximo. Bom, como que vai ser esse projeto? Como a gente sabe, ninguém faz nada sozinho, né? Então, conforme a coisa foi acontecendo, ela foi amadurecendo, nós chegamos nesse desenho. Então, o que acontece? Você tem a ética como o pilar central, depois você tem os 3 setores da economia. Você tem o primário, o secundário e o terciário. Primário, agro, o secundário, indústria, e o terciário, processos ou serviços. Que, por sua vez, aborda também a questão da humanas, biológicas e exatas. Por exemplo, eu sou professor universitário. Quando você entra dentro de uma universidade, você tem várias escolas de formação. Você tem a escola do direito, você tem a escola de negócios, da saúde, educação e diversas mais. O que você percebe? Quando você está dentro de uma universidade, se formando em alguma frente, para ser especialista em alguma coisa, no final, você volta para a sociedade para trabalhar no primário, no secundário, no terciário. Só que, independente da sua formação e da área de atuação, condutas sempre estarão presentes. Então, a ética, ela sempre vai ser o pilar central de qualquer formação, de qualquer trabalho que você tenha na sociedade. Então, a ideia do fórum é exatamente essa. Cada bolinha azul, vamos dizer assim, é um módulo.
Então, vai ter fóruns que o módulo vai ser do direito, porque o tema transversal será, por exemplo, a Constituição. Mas se for um módulo da saúde, então nós poderemos convidar alguns especialistas, segundo as suas expertises, para falar sobre eutanásia, que é um outro assunto, não tem nada a ver com a Constituição, tem a ver, né? Ela responde à Constituição. Mas se você vai falar só de eutanásia, então você vai chamar especialistas e do módulo saúde. Ou pode ser um módulo negócios. Aí você pode chamar contadores ou administradores. Então pode ter na mesa um CEO, pode ter um doutor em administração e pode ter um gerente. Todos eles, segundo a sua especialidade e a sua expertise de atuação. Bom, então, uma vez escolhido o módulo, pode ir próximo, você tem qual o modelo de atividade do fórum. A princípio, serão sempre 3 convidados, cada um falaria cerca de 20 minutos. Ele vai trazer cases, sejam cases positivos ou cases negativos, sobre a sua área de atuação relacionada ao discurso da ética. No final dos 3 cases apresentados, sensibiliza o discurso, apresenta cases positivos ou negativos para aquele que estaria assistindo, e no final eu fecharia com o discurso da ética, resultado da minha pós-graduação, do mestrado, ou até mesmo da graduação em filosofia. Bom, uma das justificativas também, por que eu fui buscar um MBA em gestão de negócios? Porque dentro da universidade, a reflexão sempre é muito acadêmica. Mas há 15 anos atrás eu pensava, esse discurso da ética, ele fica só dentro da academia? Porque quem está lá dentro quer falar sobre isso. Mas e a sociedade de forma geral? Ela não tem acesso a esse conteúdo. Por isso que, com o passar do tempo, nós chegamos a esse modelo, a esse boneco de levar o discurso da ética para a sociedade, mas de forma simples, mas de forma casual, com cases, para que seja mais palatável, que seja mais acessível o discurso, tá bom? E a ética sempre será atual, mas nós estamos num momento oportuno para falar de ética, né? Então, o fórum, acredito que vai ser uma forma de contribuir para a sociedade no sentido dela evoluir, não só enquanto entendimento, mas a nível de esclarecimento, ou seja, sensibilização. Vocês vão ver no momento que eu for falar só sobre a ética não é um discurso óbvio, é um discurso que demanda uma certa complexidade. Então, precisamos falar sempre de ética, tá bom? Bom, para continuar, isso aqui eu já acabei falando, né? Os convidados, então pode ter a sociedade, ou pode ter, esses fóruns vão ser levados dentro de universidades, então vão ter alunos ou vão ter meros participantes. Tá bom? Próximo. Rapidamente eu vou falar sobre as 3 éticas, que é resultado da reflexão que aconteceu dentro da academia. Eu não estou inventando essa roda, eu só estou trazendo essa roda para girar junto com a gente, vocês vão entender. Eu vou falar um pouquinho das 3 éticas. Próximo. Bom, para fechar esse momento aqui, então, Fórum de Ética São Paulo 2018, esse módulo acontecerá em Barueri, está acontecendo em Barueri, mas a proposta é levar em âmbito nacional, tá? Então, diversos municípios, diversas universidades. E aí, é muito importante também que, na medida do possível, próximo, patrocinadores ou apoiadores também venham junto desse projeto para que ele tenha força, para que ele possa acontecer, porque tudo demanda recursos, tudo demanda custo, né? Você tem que ter certos meios de fazer acontecer. Então, os apoiadores ou as pessoas que venham a financiar parte desse projeto, faça com que ele possa acontecer de forma mais saudável. Tá? Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da ética para vocês. Existe uma regra de ouro da comunicação que aborda aquilo que você vem a falar em público, ou você vem vender uma ideia, que são as 3 regras de ouro da comunicação. Que são o quê? O porquê, o como e o quê. Steve Jobs, Martin Luther King, todos esses homens que foram muito importantes na sociedade, oferecendo aquilo que ofereciam, seja um produto ou um mero ideal, né, como Martin Luther King e Mahatma Gandhi, essas pessoas, eles sempre começavam pelo porquê. Então, eu vou justificar o discurso da ética exatamente por essas 3 formas de comunicação. O porquê, o como e o quê. Então, a primeira pergunta é, por que falar de ética? Por que a ética é tão importante?
Afinal, o que seria exatamente a ética? Falar do porquê da ética tem duas questões fundamentais. A primeira é a dignidade. A segunda é a felicidade. Independente do sentido de vida que você tenha na sua vida, por exemplo, em algum determinado momento, segundo a minha ilusão, eu compreendi que ser filósofo, pelo menos enquanto formação, fazia sentido à minha vida. Então foi esse caminho que eu trilhei. Independente se eu for um filósofo, se eu for um engenheiro, se eu for um administrador, um professor, qualquer área de atuação que você tenha na sua vida ou na sociedade, ela está relacionada a um sentido de existência. E quando você realiza isso, você se define no mundo. Mas essa projeção que você faz no mundo, realizando como um pai, como mãe, como empresário, como professor, ela tem a expectativa de se realizar, e uma vez que se realiza, eu reconquisto ou mantenho ou retomo a minha dignidade. Então, por exemplo, toda vez que uma mãe que se encontra com seu filho, que desejou ter o filho, tinha a ilusão de ser mãe, e ela realiza o fato de ter um filho, todas as vezes que ela coloca o seu menino para dormir, no final da noite, ela, ao beijar e abraçar esse menino, ela recupera esse estado, ela mantém esse estado de dignidade. Porque, segundo ela, ter o seu filho ali é uma vida digna. Por contrapartida, você também consegue justificar o sentido da felicidade. Então, independente do seu sentido de vida, tudo que você busca, tudo que você faz em prol da felicidade, faz em prol da dignidade. Bom, se o porquê de um fórum de ética é tratar a questão da dignidade e da felicidade, como exatamente deixar esse discurso palpável? Como tangibilizá-lo? Então, para fechar aqui o momento do porquê, é importante entender que nós não estamos lidando com a mera vida, algo que é atemporal, que é abstrato. Nós estamos falando do viver. O viver que é algo temporal, que está no espaço-tempo e que se manifesta de forma finita. Por exemplo, eu poderia dizer que, ao fim da minha vida, eu que durei 80 anos, o meu projeto foi um projeto de 80 anos. Bom, esse viver que durou durante 80 anos, ele foi, na verdade, o princípio fundamental. O viver é o princípio fundamental. No entanto, ele é subsidiado por 4 princípios secundários: conservação, bem-estar, felicidade e o direito de ser. A conservação e o bem-estar você pode entender como aquilo que está para o corpo, aquilo que é material. A felicidade e o direito de ser estaria para a alma, consciência, razão, psique, o nome que você quiser dar. O que acontece? Eu particularmente, eu nunca vi essa equação manifestada desse jeito, mas ela elucida muito a potencialidade da ética, e vocês vão ver como. Quando você tem o viver sendo manifestado por 4 princípios, conservação, bem-estar, felicidade e o direito de ser, você vai encontrar, na verdade, esse viver oscilando entre o estado positivo e negativo do próprio viver. Ora estamos positivamente bem conservados. Você está bem conservado hoje? Não está em estado terminal. Está bem, ok. Diria 90, 95? Ok. Bom, se descobrir que alguém está em um estado de câncer, por exemplo, em estado terminal, a gente poderia dizer que essa conservação estaria ali próximo de 30 a 25, a 20, 10, 5, até chegar ao seu grau zero. Chegou ao grau zero, a conservação ela chega à sua finitude. Por outro lado, o segundo princípio subsidiário é o bem-estar. O bem-estar, ele oscila entre de 0 a 100 positivo e de 0 a 100 negativo. Então, por exemplo, Humberto, você jantou? Almoçou? Então, um pouquinho de fome pode ter. Então, aquele pequeno incômodo que dá ali no estômago seria da fome. Então, vamos dizer que o bem-estar dele estaria na faixa ali de 75%. Se você comer um lanchinho agora, tomar um suquinho, legal, você sobe o bem-estar. Não é isso? Perfeito. Você já ficou doente alguma vez, ao ponto de ficar de cama e com dores? Sim. Poderíamos dizer, então, que o bem-estar, que está relacionado ao corpo, estaria em estado de mal-estar. Então, dependendo do grau da doença ou da dor, a gente poderia até mensurar 10, 20, 50, 80% negativo do próprio ser no que diz respeito ao bem-estar. E a felicidade? Você tem 2 meninas, né? A sua menorzinha está aí? Ela é uma gracinha, né? Toda vez que você vê ela
brincando lá com o iPod dela, lá você fica feliz, não fica? E a sua felicidade vai lá em cima. Tá. E se ela adoecer? Tristeza. Aí a felicidade vai para um grau de infelicidade. Ok. Você, quando viu a sua menininha, a menorzinha, vamos falar da menorzinha que é mais... tem duas, as duas são maravilhosas. Vamos falar da pequenininha. A pequenininha lembra aquele desenho Monstros S.A., para vocês terem a imagem do que eu estou falando, tá? A menininha do monstro lá, dos dois monstros. Quando você viu ela a primeira vez e você se realizou como pai, o direito de ser aconteceu naquele momento. Então, todas as vezes que Humberto se encontra... Pessoal, eu vou dar só uma paradinha só para receber o deputado Imael. Nós recebemos o deputado José Maria Imael, deputado constituinte da Constituição dos 30 anos da Constituição Federal. Vamos voltar? Vamos lá. Obrigado, deputado Imael. Então, quando toda vez que Humberto se encontra em face à sua menina que representa o direito de ser pai, e todas as vezes que ela se manifesta e se encontra nesse mundo, aquele viver está ali, o direito de ser de Humberto se realiza. Mas o direito de ser, a felicidade, o bem-estar e a conservação não terá garantias de sempre se manter de forma positiva. Na verdade, se o viver é o ser, os 4 princípios se manifestando seria, na verdade, o estado do ser sendo desse viver. Então, ora, estamos em estado de ser sendo, positivamente, e ora, estamos em estado de ser não sendo, negativamente. Na verdade, nas vias de fato, o viver é uma constante oscilação entre esse estado positivo e negativo do próprio viver. Ora, você pergunta assim, mas por que você está falando isso? O que isso tem a ver com a ética? Muito simples. Se fosse possível sempre manter a positividade do nosso próprio ser, sempre ser sendo, não faria sentido, não precisaria da ética. A ética que tem como fim último manter ou retomar a dignidade, a própria felicidade do viver, toda vez que o nosso ser se encontra em estado negativo, é quando se justifica, é quando se valida a necessidade de convidá-la para que ela possa fazer, na medida do possível, a retomada da positividade do próprio ser. Então, se você tem uma menina que está adoecida e ela está em estado de mal-estar, você convida a ética, algumas cadeias de princípio e diz, ética, qual tipo de princípio, qual princípio exatamente eu posso convidar a minha conduta para retomar a positividade dessa menina, ou tirá-la desse estado de mal-estar? Então, você pode convidar a beneficência, o princípio de vulnerabilidade, o princípio de equidade, de justiça e muitos outros mais, solidariedade. Então, a ética, ela se justifica exatamente na negatividade do próprio ser. É só você se negativar, que nós retomamos a ética, e a ética vai nos auxiliar como coadjuvante, porque o único protagonista é o viver. É isso que nós temos que entender. O viver é o verdadeiro protagonista, e a ética é a nossa coadjuvante. Quando você encontra um estado de crise na sociedade, você pode perceber que muitas vezes a ética ela não é nem coadjuvante. Às vezes ela passa como figurante, ou às vezes ela nem entra no cenário. E aí a crise é estabelecida, o estado de injustiça acaba ocorrendo. Bom, entender o porquê da ética, porque está relacionado ao nosso viver, está relacionado à nossa dignidade e à nossa felicidade. Eu fecho, então, a ideia do porquê. Vamos falar como é essa ética, então? Então, agora aqui é um segundo momento de contribuição. O que é a ética, na verdade? Como seria a ética na prática? Eu gosto de dizer, se possível, colocar as 3 éticas, que eu vou apresentar a reflexão da ética, a partir de 3 perspectivas. Existem outras mais? Com certeza. Mas essas 3 dariam um mínimo suficiente para uma compreensão base, para a gente voltar na prática da sociedade e tentar aplicar ela. Eu gosto de dizer que existe a ética menos nobre, a ética nobre e a ética mais nobre. A ética menos nobre é aquela que tem como resultado a felicidade de si mesmo ou de um menor grupo de pessoas. Então, quando estou no mundo, estou me relacionando com outras pessoas, estou sempre aplicando alguma qualidade de ética. Mas qual qualidade? Por exemplo, a menos nobre diz que aquilo que eu faço,
a qualidade da minha conduta, o resultado da minha conduta será a minha felicidade. Aí você pergunta, mas por que menos nobre? Porque ela é menos, ela tem menos valor do que outras? Não, ela só tem o nome de menos porque ela abarca um menor grupo de pessoas ou uma única pessoa. Por exemplo, quando Humberto cuida da sua menina, está ali na dedicação do amor, preservando a dignidade e a felicidade dela, ele está aplicando a ética menos nobre. Não tem nenhum problema. Mas por que menos nobre quando é um menor grupo de pessoas? Porque tem muitas outras crianças igual a dele que estão também precisando ser preservar a dignidade e a felicidade. Mas ele não está fazendo nada para isso acontecer. Mas, quando ele cuida apenas da menina dele, a ética menos nobre se manifesta. Nesse caso, ela é virtuosa. Por quê? Ele cuida da dignidade da sua pequena, mas ele não fere a dignidade das outras. O problema da ética menos nobre é quando ela é viciosa. É quando eu aplico a primeira ética, penso os meus interesses particulares ou um menor grupo de pessoas ao custo da infelicidade ou da quebra da dignidade de muitos outros, ou do restante que sobrar na sociedade. Eu não preciso falar de pessoas que fazem isso. Isso acontece na política, isso acontece dentro das empresas, isso acontece em diversos setores da sociedade, seja no primário, no secundário ou no terciário. Uma outra questão interessante é que a primeira ética, ela é intuitiva, ela é natural ao homem. Você não precisa estudar Immanuel Kant, Emmanuel Levinas, Maquiavel, você não precisa estudar nenhum filósofo para ter essa ética. Quando você nasce, ela já veio na sua programação. Ela é natural, ela é intuitiva. A segunda ética é a ética nobre. Ela é semelhante à menos nobre, mas ela tem um único diferencial. O resultado da conduta, quando aplicada pela ética nobre, terá a felicidade do maior número de pessoas. Então, diferente da primeira que pensa só em si ou no menor grupo, a ética nobre vai buscar o maior número possível de pessoas para serem felizes. Essa ética ela já não é natural, é uma ética de desafio. Quer dizer, eu pensar além de mim mesmo é um desafio. Imagina se eu tivesse aqui 2 pães e eu tenho fome para 2 pães. Ao aplicar a ética menos nobre, eu como os 2 pães. Mas se eu convido a ética nobre, eu vou tentar pelo menos pegar eu, Humberto e o deputado Imael. Mas a Eliane não vai ser alcançada. Mas por que não vai alcançar? Porque realmente eu não consigo alcançar. A ética nobre é uma ética de desafio, uma ética de responsabilidade. Pensar além de mim mesmo é um desafio e implica responsabilidade. A ética mais nobre é a ética que tem como resultado a felicidade de todos. Já gosto de destacar que essa ética ela é utópica, mas ela é um referencial. Na verdade, se você transitar em qualquer esfera da humanidade, por exemplo, a religiosa, que tem como um propósito a evolução da raça humana, ela está falando da ética mais nobre. Que tudo aquilo que eu faço em prol da felicidade e dignidade de todos. Mas como somos todos diferentes, ainda que sejamos filhos do mesmo pai e temos o princípio de igualdade porque somos irmãos, na prática factual somos todos diferentes. A necessidade que eu tenho de comer não é a mesma da Eliane. E aí é um grande desafio. Mas ter a ética mais nobre, aquela que pensa a felicidade de todos, como um norteador, é um caminho para a humanização do ser humano. Entendendo essas 3 éticas, eu consigo perceber que toda vez que eu lido com um viver, eu posso aplicar a primeira, a segunda ou a terceira. Mas pasmem que recentemente eu entrei numa crise com essas 3 éticas. Eu fui assistir um filme, e recentemente estava no cinema. Para não fazer spoiler, então eu vou contar só um trechinho aqui que nos interessa. Quando você fala assim, a ética mais nobre é a grande sacada, né? O nome já diz, mais nobre. Mas não se engane com a ideia de mais nobre. Só é mais porque pensa todos. Mas, quando eu estive assistindo esse filme, que é dos Vingadores e dos Guardiões da Galáxia, tá? Lá tem o Thanatos. O que o Thanatos oferece? O Thanatos oferece o seguinte, ele identifica, ele é um semideus, é um deus extremamente poderoso, e ele pressupõe que o mundo dos seres viventes tem que ser um mundo justo, onde todos têm a dignidade e a felicidade. Mas quando Thanatos faz uma conta matemática, ele chega à conclusão que o excesso de pessoas
um número acima daquele que seria a medida ideal, a justa medida, faz com que o mundo se torne um lugar injusto. Então ele faz um cálculo matemático, ele diz o seguinte: se nós eliminássemos metade de todos os seres viventes, a justiça se manifestaria. Bom, por que eu estou trazendo isso? Quando você traz o pensamento platônico, aristotélico, sobre a ideia do belo, e você traz essa equação e faz tentar colocar em prova qual dessas três éticas é a melhor, a mais nobre, por intuição, já vai dizer, a mais nobre é a melhor. Mas quando você pergunta sobre o belo em si mesmo, nessas três, você percebe que as três não conseguem ser bela em si mesma. Olha o que acontece. Quando Thanatos ele aplica a ética mais nobre, mesmo eliminando metade, mas a metade que ficasse viva seria digna, vivendo uma vida justa, ele está pensando na felicidade de todos, pelo menos todos que estão vivos. A ética mais nobre é aplicada por Thanatos. Só que Thanatos fez um cálculo matemático ao aplicar a ética mais nobre. Mas quando a ética mais nobre, nesse caso, fere a dignidade dos outros seres viventes, ela não consegue ser bela em si mesma. Então, existe uma ética que é bela em si mesma? Não existe. Até a mais nobre pega-se como ponto de partida aquilo que Thanatos fez na prática. Se ele conseguiu ou não fazer isso, vão assistir o filme. Tá? Mas essa é a ética de Thanatos, a ética mais nobre. Então, quando você traz a equação platônica, aristotélica, sobre o belo em si mesmo, até mesmo a ética mais nobre entra em crise. Quando eu me deparei com essa questão, eu falei, bom, se até a ética mais nobre não vai conseguir dar conta da dignidade e felicidade do homem, então estamos todos perdidos. Passado alguns dias, numa crise pessoal comigo, porque eu estava muito seguro que a mais nobre daria conta da dignidade e felicidade, eu percebi então que teria uma saída. Foi quando eu lembrei que há uma questão fundamental do homem, que nos torna diferente de todos os outros seres viventes, que é o livre-arbítrio. Inclusive, na religião, você vai entender que Deus deu o livre-arbítrio e nem ele toca nesse processo. Bom, ao colocar a ética em crise, estando eu agora abandonado, desamparado, até mesmo pela ética, percebi então que só teria uma única saída, que no final das contas, eu estaria comigo mesmo e com as escolhas da minha conduta. Então, ainda que a ética tenha um estado natural de crise, eu tenho uma saída quando estou diante do Humberto, eu faço um acordo com o Humberto, e esse acordo que foi acordado, eu, na medida do possível, de forma responsável, farei de tudo para que esse acordo seja mantido e realizado. Então, independente se eu aplico a primeira, a segunda ou a terceira ética, sempre dependerá de eu manter os acordos que foram estabelecidos. E esse é um convite de responsabilidade. Então, existe uma saída, sei lá, para a crise na sociedade, essa crise política, ou essa crise nas empresas, né? Não quero trazer nomes, mas a gente tem bastante exemplos. Existe uma saída? Existe, por dois caminhos. Primeiro, eu tenho que assumir a responsabilidade das minhas condutas e acordos e, na medida do possível, sempre me direcionar à ética mais nobre, porque ela vai pensar todos, na medida do possível, senão a ética nobre, que é o maior número de pessoas, ou ainda que seja a menos nobre, que ela garanta pelo menos a felicidade do Humberto, sem tocar na felicidade e a dignidade do Imael e da Eliane. Então, a saída dessa crise é assumirmos a responsabilidade que não só nós temos dignidade, mas todos os outros seres viventes. Então, para os gestores, para os administradores, para a gestão pública, é fundamental, como diz os mais intelectuais, é sine qua non, sem o qual não há a questão da dignidade e da responsabilidade dos acordos. E assim eu fecho então a ideia do como. Para finalizar a minha fala, então, o que seria a ética? Ética é uma ciência da conduta. Existem outras interpretações. Mas por que eu digo que aqui para nós não serve dizer que ela é uma ciência da conduta? Da mesma forma que há uma ciência da física, da química, da biologia, que estuda o movimento da causa e efeito, as condutas também têm ponto de partida e ponto de chegada. Tudo bem, Humberto? Ela teve um início, ela teve um fim. Foi agradável o meu cumprimento? Então, ao analisar esta ação, em uma única palavra, esta conduta,
Eu consigo perceber que, ao analisar a qualidade dessa conduta, estava nela valores. Qual foi o valor que você atribuiu à qualidade dessa conduta? 90% saudável, amoroso, foi hostil? Então, quando fizemos isso, fizemos ética enquanto ciência. Porque se eu tivesse uma atitude mais hostil com ele vai falar, pô, Samuel, isso não foi legal e não era o que não era o que estava no acordo. Ô, Humberto, me desculpa, eu vou retomar a sua felicidade, não vou comprometer nosso direito de ser amigo e a próxima vez eu vou ser mais amoroso. Ao fazer essa análise, estamos fazendo ética. Então eu vou aplicar agora a ética menos nobre no Humberto, porque eu gosto só dele. Mas, na verdade, eu gosto também do Imael, porque tenho empatia. Na Eli eu não tenho empatia. Mentira, tá? Na Eli eu não tenho empatia. Então, a ética pode ir por empatia ou pode ir por princípio racional. Então, quando a empatia não garantir a qualidade da minha conduta, eu, por princípio racional, vou por educação e responsabilidade cumprimentar Eliane também de forma adequada. Ética, para fechar, ética da ciência. Ciências da ética, aquela que analisa a qualidade das condutas. Minha última fala. Você tem duas formas de resolver o problema da ética, ou por empatia ou por razão. Então, quando você não tiver por empatia, por amor, que é a sua menina, as outras crianças, você aplica o mesmo princípio agora racional, como se amasse. Aí a gente fica bem próximo de uma ética saudável e virtuosa. Tá bom? Gente, obrigado. Eu vou finalizar minha fala agora. Espero que eu possa ver vocês nos próximos encontros. E agora o Imael vai trazer não a perspectiva da ética estritamente, mas a perspectiva da lei. Mas lembrando, a lei é produzida pela reflexão ética. A ética antecede a lei. Se todos nós tivéssemos a compreensão, o entendimento da ética, não necessariamente precisaria da lei. Mas como nem todo mundo está agindo por amor e por empatia, então a lei se faz necessária. E aí é onde justifica brilhantemente a fala do Imael. Só para vocês saberem, o Imael ele é conhecido pelo jingle, né? Imael. Só que o Imael é muito mais do que esse jingle. Ele é um homem que contribuiu brilhantemente e de forma extremamente musculosa, é um termo que eu gosto de dizer, dentro da Constituição. Então, nós temos hoje um grande especialista na Constituinte e que sabe muito de lei. Mael, obrigado. Espero que a minha fala tenha dado algum gancho aqui para você falar da Constituinte. Viu? Obrigado. Bom, senhoras e senhores, vou passar a palavra ao nosso ilustríssimo deputado federal José Maria Imael. Deputado, seja bem-vindo a esse fórum de Barueri 2018. Obrigado, Ricardo, presidente da Democracia Cristã. Coordenador dos trabalhos, Dr. Humberto Alencar, presidente da Democracia Cristã na cidade de Barueri, professor e filósofo Samuel Sabino, que nos brindou sobre uma fantástica abordagem sobre a ética, a figura da ética na nossa vida. Professora Eliane Costa, vereador Silvio Macedo, que nos brinda com a sua presença, jornalista e membro da Executiva Nacional, vice-presidente em São Paulo, jornalista Rubens Pavão, Barreto da nossa área de comunicação, senhoras, senhores presentes neste evento. Vou abordar o tema Constituição Federal, 30 anos de Brasil. O que é a Constituição? A Constituição é a maior lei, a lei maior de todas. É da Constituição que brotam as leis. A Constituição é que assegura a todos nós os nossos direitos, fixa também obrigações. Mas a Constituição é a alma do país. Nela está escrito como é que o Brasil deve ser.
Como é que ela nasceu, a Constituição, a atual Constituição Federal? Em 27 de novembro de 1985, o então presidente José Sarney fez a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte a ser instalada em 1º de fevereiro de 1987. O que foi a Assembleia Nacional Constituinte? Foi uma reunião de senadores e deputados federais com uma missão: construir a nova Constituição do Brasil. Os deputados federais que participaram se elegeram na eleição de 1986. Eu fui eleito deputado federal constituinte por São Paulo em 1986. Alguns senadores também foram eleitos nessa data e outros já estavam. E quando chegamos na Assembleia Nacional Constituinte, não havia nada. Não tinha algo já pré-escrito para que nós fôssemos se debruçar sobre o que já tinha sido escrito. Chegamos lá sem nada. Quase 600 constituintes para fazer a Constituição, a nova Constituição do Brasil. Então, cada um de nós recebeu um formulário em branco com o título Sugestões, para que cada um de nós, constituintes, colocássemos no papel nossos sonhos, nossas esperanças, daquilo que deveria constar na nova Constituição Federal. Então foi, no dia 1º de fevereiro, foi instalada oficialmente a Assembleia Nacional Constituinte, com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, uma sessão solene, a nação inteira com os olhos voltados para Brasília. Depois, no dia seguinte, Ulisses Guimarães foi eleito presidente da Assembleia Nacional Constituinte, e aí então teve início a fase das sugestões. Como é que foi organizada a Constituinte? Aí foram designadas 8 comissões temáticas, ou seja, comissões para abordarem temas específicos. Cada uma dessas comissões se dividiu em 3 comissões. Então, comissão temática constituída por 3 subcomissões. Cada subcomissão tinha um presidente, tinha um relator. Eu fui vice-presidente da Comissão de Tributos. Depois, então, nessa fase, começa então a fase das sugestões. Designadas as comissões temáticas, designadas as subcomissões, as 3 subcomissões de cada comissão temática, então se teve a abertura da fase das sugestões. Com todas as sugestões apresentadas, aí então o relator Bernardo Cabral, que tinha sido designado relator, junto com os seus relatores auxiliares, produziram o primeiro projeto de Constituição, a partir das sugestões. E depois, então, a partir dessas sugestões, repito, foi elaborado o primeiro projeto de Constituição. Aí começa, então, a fase das emendas, porque só se emenda uma coisa que já existe. Aí foram milhares de emendas. Como é que era o cenário na Constituinte? Como é que era? Era uma coisa indescritível. Multidões de todas as regiões do Brasil chegando à Câmara de Deputados, porque a Constituinte se deu no plenário e na
das dependências da Câmara dos Deputados. Então eram multidões, vagando pelos corredores, com os olhos iluminados pela esperança. Brasileiros de todas as raças, de todas as cores, peregrinando no Congresso Nacional, falando com os deputados, falando com os constituintes, trazendo suas ideias, algumas datilografadas. Naquele tempo o computador não existia. Outras, pedaços, folhas de caderno, escritas à mão, as pessoas entregando esses recados para os deputados, para os senadores. E o clima era um clima de esperança, uma vontade de construir um novo e melhor Brasil. O regime militar tinha acabado há pouco tempo, então era um momento assim muito forte. Depois, então, foram vários projetos de Constituição que foram apresentados, a partir das emendas era produzido um, depois era produzido outro. Depois, cada subcomissão apresentou um projeto de Constituição do tema que lhe cabia. Esses projetos de Constituição de cada uma das subcomissões foi entregue para a comissão temática, que aí fez um projeto de Constituição da comissão temática. Depois, os projetos de Constituição das 8 comissões temáticas foram entregues para o relator Bernardo Cabral, que aí então fez o primeiro projeto de Constituição, que tinha 501 artigos. Aí começa então, foi criada a Comissão de Sistematização, um número menor de constituintes, para abordar esses projetos de Constituição, trabalhar com eles. Foram vários projetos de Constituição, até que se fez um primeiro projeto final de Constituição, que começou então a ser votado no plenário, com a participação de todos os constituintes. Aí no final do processo, então, foi designada uma comissão de redação, não para criar coisa nova, mas para rever a harmonia do texto constitucional. Este número, a comissão de redação era constituída de 27 membros. Eu tive a honra de participar de todos os passos da Constituinte. Desde a fase das sugestões, apresentação de emendas, fui membro titular da Comissão de Sistematização, depois membro titular da Comissão de Redação e debatedor e formulador no plenário. A democracia cristã, ela teve uma participação decisiva na elaboração da nova Constituição Federal. Quando terminou a Assembleia Nacional Constituinte, em nome da democracia cristã, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Foram 145 propostas. E a maior parte delas faz parte do texto constitucional. Não fazem parte aquelas que eram supressivas, ou seja, para tirar do projeto de Constituição algo que não deveria estar lá. Conceitualmente, a maior contribuição dada pela democracia cristã para a sociedade brasileira foi a definição do modelo de sociedade a ser construído pelos brasileiros, que hoje é o inciso 1º do artigo 3º da Constituição, que diz o seguinte, o artigo 3º, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Como nasceu? Como nasceu isto? Em 9 de junho de 87, através da emenda 1S0221-2, apresentei uma proposta para o relator da Comissão de Soberania dos Direitos do Homem e da Mulher,
para que no artigo 1º do anteprojeto de Constituição, após a palavra sociedade, fossem acrescentados os adjetivos justa, livre e solidária. O relator constituinte, José Bisol, acolheu a emenda e no anteprojeto da comissão, datado de 15 de junho de 1987, assim ficou redigido o artigo 1º do anteprojeto de Constituição. Artigo 1º. O Brasil é uma nação fundada na comunhão dos brasileiros, irmanados num povo independente, que visa construir uma sociedade livre, justa e solidária, segundo sua índole e a determinação de sua vontade. Foi nesse momento que nascia, no berço da Constituinte, o mandamento maior da Constituição Federal, hoje contido no inciso 1º do artigo 3º da Constituição. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tudo que nós fizermos como brasileiros tem que ter esse sentido. Construir uma sociedade livre, uma sociedade justa e uma sociedade solidária. Ulisses Guimarães, depois eu vou falar uma passagem de Ulisses Guimarães para vocês terem uma ideia da grandeza desse homem, de quem era Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, ao final da Constituinte, mandou cunhar uma medalha para ser entregue posteriormente em uma comemoração de aniversário da Assembleia Nacional Constituinte. E essa medalha foi entregue no 25º aniversário da Constituição Federal. Eu fui um dos líderes da Constituinte e recebi essa medalha. Eu estava emocionado, mas muito emocionado, olhando a medalha que eu havia recebido, quando um jornalista disse: deputado, eu posso ver a medalha? Aí eu dei a medalha para ele. E aí ele fez uma coisa que eu não tinha feito. Ele virou a medalha para ver se alguma coisa estava escrita atrás. Ele olha e aí ele se volta para mim: deputado, aqui tem uma coisa que é sua. Por que ele disse isso? Porque Ulisses Guimarães, para sintetizar a Constituição brasileira, o que ele escreveu no verso da medalha? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Vocês podem imaginar a emoção que eu senti quando eu vi ser eternizada a contribuição da democracia cristã na Constituição brasileira. Agora deixa eu falar para vocês um pouco quem era Ulisses Guimarães. Era uma pessoa simplesmente extraordinária. Foi o condutor firme dos trabalhos, que ao mesmo tempo era enérgico, mas em seguida esbanjava a ternura. Era uma pessoa talhada para ser o presidente da Assembleia Nacional. Eu tinha, talvez, 60 dias de Constituinte, quando eu discordei de uma decisão do presidente Ulisses Guimarães. Aí eu entrei com uma questão de ordem. Ele indeferiu a minha questão de ordem. Como eu havia estudado o regimento, eu apresentei um recurso para que ele submetesse a decisão dele ao plenário. E Ulisses Guimarães, democraticamente, submeteu a sua decisão ao plenário. E a sua decisão foi aprovada praticamente por unanimidade. Estava terminando a sessão, quando um assessor especial, o doutor Ulisses Guimarães, veio me procurar. E chegando perto me disse: deputado, o presidente gostaria de dar uma palavra com o senhor depois da sessão. Aí eu pensei, estou aqui, primeira vez no Congresso Nacional, tenho 60 dias de Congresso, de Constituinte.
E eu desafio o presidente, forço o presidente a submeter a sua decisão ao plenário. Será que eu não fui ousado? Será que eu não fui atrevido? Será que eu agi certo desafiando o presidente, forçando o presidente a submeter a sua decisão ao plenário? Mas, convocado, eu tinha que ir lá falar com o presidente. Aí foi o doutor Oswaldo na frente, eu fui o seguindo. Vocês estão imaginando a cena? O assessor caminhando, eu o seguindo. Aí chego na sala da presidência. Na sala da presidência tem uma mesa retangular, bem comprida. E quando o doutor Oswaldo abre a porta e eu entro na sala, vejo Ulisses Guimarães sentado lá na ponta. E quando ele me vê, ele se levanta e vem ao meu encontro com os braços abertos. E na metade do caminho ele me diz: quero saudar o vencedor do dia. Os braços abertos. Quero saudar o vencedor do dia. E quando ele chega perto, me olha bem nos olhos e me diz: deputado, esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Isso, para mim, foi um estímulo imenso. E a partir daquele momento, eu acreditava nas minhas razões, eu ia em frente. Agora vejam quem era Ulisses Guimarães. É desafiado por um congressista recém-chegado e tem a grandeza de receber e dar um incentivo para o deputado que chegava. Esse era Ulisses Guimarães, que quando morreu em trágico acidente, recebeu o túmulo que merecia do tamanho dele, que é o oceano. E na Constituinte, houve momentos muito especiais na Constituinte. Ali as personalidades, sabe, dos mais diversos tons, né? Marcavam posições, marcavam momentos. E eu quero destacar um momento na Constituinte, dois momentos, que foram dois momentos muito fortes. O primeiro deles foi quando um grupo pequeno de constituintes quis retirar o nome de Deus do preâmbulo da Constituição. E, embrulhada para presente, essa proposta avançava. Nada contra o nome de Deus, imagina. Só que a Constituição é um documento leigo, não tem por que o nome de Deus constar na Constituição, e embrulhada para presente a proposta andava. E coube à democracia cristã, pela minha voz, se erguer e derrotar a proposta. E o fiz com palavras muito simples. Fui à tribuna, olhei aquelas centenas de constituintes e disse apenas o seguinte: que pretensiosos seremos nós se esquecermos, se abdicarmos das promessas do próprio Cristo quando nos diz: quando dois ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Ou quando nos diz: pedi e recebereis. Depois que eu terminei de falar, se fez um longo silêncio. Depois um constituinte se levantou, outro, todos se levantaram, menos aquele pequeno grupo que queria tirar o nome de Deus da Constituição. E aí começou um aplauso que não terminava mais. Quando a gente achava que ia terminar, começava de novo, mais forte, mais forte, mais forte. E não era mim que aplaudiu. Aplaudiu era a permanência do nome de Deus na Constituição do Brasil, abençoando e iluminando as famílias brasileiras. Esse foi um momento muito forte. Um outro momento, também, talvez um dos momentos mais importantes da Constituinte, em termos de justiça. Em 1965, o regime militar havia cassado direitos políticos
de heróis da FAB, da Segunda Grande Guerra Mundial, porque tinham desobedecido determinadas ordens que eles achavam que colocavam em risco a vida de civis. Então, o regime militar cortou os direitos políticos dele. Mas, além disso, o governo, através de 2 portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica, impediu esses aviadores de exercer na vida civil a profissão de pilotos. Eles não eram mais meninos. Quando isso aconteceu, tinham 45, 50 anos. E eles, então, por ocasião da Constituinte, foram extremamente penalizados. Conseguiam um emprego num aeroclube do interior, de repente chegavam lá, um oficial com as 2 portarias reservadas, e eles tinham que abandonar o trabalho. O maior herói da FAB, da Segunda Grande Guerra Mundial, virou vendedor de produtos de limpeza de porta em porta para conseguir manter a sua família. Então, eles foram à Constituinte buscando uma reparação, porque era um momento de transformação, de realização da justiça, e eles acreditaram nisso. Mas, na verdade, foram vários gabinetes, partidos diferentes, e não foram recebidos. Ou eram recebidos, mas a sua ânsia de justiça não surtia resultados. E eles estavam caminhando nos corredores da Câmara, eles depois me reportaram isso, falando em voz alta: vamos voltar para o Rio de Janeiro, ou para os nossos estados, aqui não adianta nada, ninguém é sensível para as nossas dificuldades. E aí, então, um funcionário da Câmara perguntou a eles: mas vocês já foram falar com o democrata cristão? Eles disseram não. Aí perguntaram: quem é o nome dele? Eles falaram: é o deputado José Maria Imael, de São Paulo. Aí foram me procurar no gabinete, contaram a sua história. E o compromisso da democracia cristã com a causa da justiça me fez imediatamente passar a defender a causa da justiça desses heróis da FAB da Segunda Grande Guerra Mundial. Aí redigi uma proposta que hoje é o parágrafo 3º do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias, que diz o seguinte: aos cidadãos impedidos de exercer na vida civil profissão específica pelas portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica, nos tais e tais, lei de iniciativa do Congresso Nacional estabelecerá reparação de natureza econômica. As poucas propostas que abordavam questões pertinentes ao regime militar foram votadas no mesmo dia. Na parte da manhã, as que foram apresentadas, todas elas foram rejeitadas. Só ficou uma para ser votada à tarde. Exatamente a proposta da democracia cristã que fazia justiça a esses aviadores heróis da FAB. Eu estava me encaminhando para a tribuna, quando eu tive uma inspiração forte, imensa. Cheguei à tribuna e comecei a defesa desses aviadores, heróis da Segunda Grande Guerra Mundial, com as seguintes palavras: há 2000 anos, um homem tido por muitos como um deus, por outros como revolucionário, afirmava do alto de uma montanha: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É porque eu acredito nesta promessa que venho a essa tribuna defender a honra de poucos, mas leais brasileiros. Colocada em votação, ela foi aprovada praticamente por unanimidade. E uma promessa do Sermão da Montanha, invocada no plenário da Assembleia Nacional Constituinte, ali se cumpriu. E eu tinha, quando invoquei a promessa, eu tinha certeza absoluta, confiança total que ela se cumpriria, e ela se cumpriu. Este foi um dos mais belos e fortes momentos da Assembleia Nacional Constituinte.
Eu convido a todos para o nosso site, democraciacristã.org.br, entrarem numa página chamada Documentários. E lá os convido para assistir 2 documentários. Um documentário é A Democracia Cristã rumo a 75 anos de Brasil, que conta toda a nossa história. E o outro documentário é A Democracia Cristã na Constituição do Brasil, onde vocês poderão encontrar artigo por artigo da Constituição, que são de minha autoria, em nome da democracia cristã. Lá poderão verificar, por exemplo, todos os avanços sociais dos trabalhadores são propostas da democracia cristã por meu intermédio, entre elas, o aviso pré-proporcional ao tempo de serviço, hoje são mais 3 dias por tempo de casa, tudo que defende o contribuinte na Constituição Federal é democracia cristã, o corte dos supersalários, democracia cristã. Eu estudei com bolsas de estudos, sou o mais velho de 7 filhos, uma família modesta do Rio Grande do Sul, mas meu pai me conseguiu na prefeitura de Porto Alegre uma bolsa de estudos. E com essa bolsa de estudos eu fiz ginásio, colégio, 2 faculdades na PUC, Direito e Filosofia, me formei em primeiro lugar na minha turma de Direito, e lá na Constituinte eu contei a minha história. E aí então propus, defendi e aprovei que recursos públicos possam ser aplicados em bolsas de estudos no ensino fundamental e no ensino médio. Hoje são centenas de milhares de crianças e jovens que estudam com bolsas de estudos, graças à democracia cristã. Não todos esses aspectos vocês encontram, então, nesse documentário, A Democracia Cristã na Constituição Federal. Ao final, quero cumprimentar o Instituto Ética, sua iniciativa extremamente valiosa, e colocar-me inteiramente à disposição aquilo que eu puder contribuir, que eu puder ajudar. Ouvi com muita atenção a sua exposição, o conteúdo, né? De uma maneira muito clara, fácil de entender. E realmente a ética é fundamental para construirmos uma sociedade livre, justa e solidária. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer também ao deputado José Maria Mael, ao Samuel Sabino. Agora vamos entrar no debate agora de perguntas, isso mesmo? Tá, fica aberto aí ao deputado, à professora Eliane e ao Samuel Sabino. Gostaria de fazer a primeira pergunta, não, só uma consideração, para a gente amarrar. Quando o senhor disse que os aviadores te procuraram, eles estavam, acredito que não com problema de conservação. E também acredito que naquela ocasião não era um problema de bem-estar, era um problema de felicidade e um problema do direito de ser. Você pode aplicar qualquer uma das 3 éticas que eu trouxe. No seu caso, especificamente, você aplicou a ética menos nobre, porque você reconheceu um menor grupo de pessoas que estavam com a dignidade ferida pela perspectiva do direito de ser e da felicidade, porque eles queriam ter o recurso, né, para se manter a família. Independente de qual foi a ética que o senhor aplicou naquele momento, o seu livre-arbítrio e o seu entendimento na sua formação acadêmica e o seu esclarecimento, ou seja, a sua sensibilização, eu gosto muito de trazer isso, foi o que deu o start para você pegar o seu livre-arbítrio e a qualidade da conduta, reconhecer um menor grupo de pessoas, ir lá e buscar os direitos que eles mereciam, para retomar a felicidade e retomar o direito de ser. Ser pai, ser o aviador reconhecido que tanto contribuiu. No final, você percebe que as 3 éticas você consegue amarrar em qualquer situação que o homem se manifesta. Eu tenho certeza que todas as contribuições que você fez ali no final, na Constituição, que é lei, que é direito, veio de uma postura ética. Então, foi o que eu falei agora há pouco. A ética antecede a lei. Mas como não há garantia que vamos estar sempre amando, inclusive o Imael não ama toda a nação brasileira, ama os seus familiares. Inclusive, eu acredito que ama muito um dos filhos, porque pôs o nome de Samuel, que eu já estou sabendo. Muito bom gosto por ter colocado o nome de Samuel. E, só para fechar,
Quem intuiu aquela lei foi a ética, né? Você realmente agora assinalou uma coisa muito clara, né? Porque a Constituinte antecedeu a lei. Boa. A Constituinte antecedeu a lei. Foi um ato de ética. Então, quer dizer, a ética presente na construção da democracia, da Constituição Federal. Mas só mais um detalhe. Livre, justa e solidária. Solidária. Livre, justa e solidária são 3 ideias que, por sua vez, se tornam 3 princípios e que se tornam supremos em minha razão quando eu vou ao mundo e aplico a minha conduta e aplico esses 3 princípios. É muito provável que a conservação, o bem-estar, a felicidade e o direito de ser seja mantido minimamente positivamente. A lei está lá. O que falta é nós, ou aqueles que estão ali na responsabilidade de fazer acontecer, entender que os 3 princípios foram muito bem propostos. Só que eles têm que ser atribuídos na qualidade da conduta, para que a ética faça se valer. Você ter um princípio racional, livre, justo e solidário, como ponto de partida na conduta, mas o resultado da conduta não valida esses 3 princípios, é como se a ética nunca tivesse existido. Então, nesse sentido, a ética ou o princípio tem que ser ponto de partida e ponto de chegada para que isso se realize de forma factual. Então, precisamos falar de ética, precisamos de momentos como esses. Existe um outro artigo da Constituição, de minha autoria, onde você vê a presença da ética, de forma manifesta. É o artigo 229 da Constituição. O artigo 229 da Constituição, e tem uma música sertaneja que tem muito a ver com ele, que é Coro de Boi. O artigo 229, ele diz o seguinte: os pais têm o dever de criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores, o dever de amparar e ajudar os pais na velhice, carência ou enfermidade. É um verdadeiro hino à família. É um dos mais belos artigos da Constituição Federal. O princípio que norteia esse artigo é o da vulnerabilidade. Quer dizer, lembra que eu falei que o ser se negativa? Ele pode criar mal-estar, ou pode zerar a conservação, pode ser infeliz e perder o direito de ser. Quer dizer, o ser, o viver, ele é vulnerável. Por isso que precisa de homens como o Imael, pensando a lei, a Constituinte, fóruns como esse, pais que educam, porque somos vulneráveis. Porque podemos oscilar entre o estado positivo e negativo do próprio ser. Vamos abrir para o pessoal fazer alguma pergunta, ver se alguém quer se manifestar. Acho que seria legal levar o microfone. Pode ser o meu aqui. Deixa eu levar para adiantar. Deputado Imael, boa noite. Boa noite. Boa noite aí a todos da mesa. Meu nome é José Antônio Pivato, eu sou economista. Eu queria fazer uma colocação a respeito do deputado Ulisses Guimarães e também fazer uma pergunta ao senhor sobre a Constituição Federal. Quanto ao deputado Ulisses Guimarães, eu endosso as tuas palavras sobre o homem que ele foi. Eu tive a oportunidade de trabalhar por 5 anos com o enteado dele, que hoje é presidente de uma grande instituição financeira. E ele realmente falava passagens brilhantes do deputado Ulisses Guimarães. Eu hoje tenho 52 anos e eu pude acompanhar na minha vida acadêmica boa parte da Constituição Federal. Em 85 eu fui militar, né, no último ano de governo militar, quando entrou lá o falecido Tancredo Neves. Eu estava servindo naquela oportunidade a Força Aérea Brasileira. Pois bem, a minha pergunta é a seguinte. Quando eu estava terminando a primeira faculdade de Economia, eu lembro-me que eu tinha um professor de Direito
e ele montou alguns grupos de trabalho e pediu para que nós lêssemos a Constituição. Nós lemos a Constituição, interpretamos lá os vários artigos e apresentamos um belo de um trabalho na época na faculdade, na Universidade de São Judas, lá na Moca. E, deputado, e trazendo para os dias de hoje, esse livro é um livro sagrado. É um livro que todo brasileiro deveria ler. E eu, por força da faculdade, eu li mais do que uma vez, lendo e grifando em alguns pontos que se achava interessante para aquela oportunidade. Mas trazendo essa Constituição para os dias de hoje, onde nós não vivemos momentos tão bons na economia, que o país está aí passando por uma dificuldade tremenda, e existe essa crise de ética, né, muito bem mencionada aí pelo professor, existe essa crise de ética e de moral nas mais diversas cadeias da nossa economia e do nosso também executivo e legislativo. Por que, deputado, é tão difícil para as pessoas, para os legislativos e o executivo, cumprir aquilo que está naquele livro que não contempla nem 300 páginas? A sua pergunta, ela foca algo que nós diariamente repetimos: cumprir e fazer cumprir a Constituição. Agora, essa tem que ser uma manifestação da sociedade como um todo. Tem que haver uma exigência da sociedade para que a Constituição seja cumprida. Fazer cumprir a Constituição. Cumprir e fazer cumprir a Constituição. Por exemplo, na área tributária, eu fui vice-presidente da Comissão de Tributos. Aliás, é uma coisa interessante reportar um momento da Constituinte. Acho que eu tinha uns 30 dias de Constituinte, não conhecia ninguém, estava almoçando sozinho no restaurante do Senado, quando eu ouvi 3 vozes de sotaque nordestino na mesa de trás. Então, eu dizia, na nossa comissão de tributos, querem fazer uma Constituição só para o Sul-Sudeste. O Norte vai continuar sofrendo, o Nordeste vai continuar sofrendo. Eu tinha terminado já de almoçar, aí eu me virei, olha, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o deputado José Maria Imael de São Paulo. E eu não vim para a Constituinte para criar uma comissão para o Sul, uma Constituição para o Sul-Sudeste. Eu escolhi a Comissão de Tributos, porque a minha formação acadêmica é na área tributária, mas principalmente para criar um sistema tributário que seja justo para o Brasil, para todo o Brasil. E aí eu falei, eu gostaria de saber o nome de vocês agora. Então, um mais gordinho, assim, olha, eu sou Benito Gama da Bahia. O outro, eu sou Mussa Demes do Piauí. E o outro, eu sou Fernando Bezerra de Coelho, lá de Pernambuco, de Petrolina. E aí eles disseram para mim, muito obrigado pela sua boa vontade, ficamos até surpresos que você tenha essa posição, né? Mas não adianta. Se você vier para o nosso lado, nós vamos ser 10 e eles vão ser 11. Só vocês me permitem que eu fale com um outro companheiro de São Paulo? Só para não desapontar você, tudo bem, fala lá e vê que... mas você não vai conseguir nada. Aí eu conversei em São Paulo com o deputado Adhemar de Barros Filho. Contei a conversa e perguntei para ele, Adhemar, você quer construir um sistema tributário para o Sul-Sudeste ou para o Brasil? Não, eu quero para o Brasil. Aí Adhemar me perguntou, você sentiu sinceridade neles? Falei, senti. Então vai lá e diz que eu estou junto. E nós ganhamos a direção da Subcomissão de Tributos. Benito Gama ficou de presidente, eu e o Mussa Demes de vice-presidentes, e o Fernando Bezerra de Coelho, que hoje é senador, ficou como relator. Isso teve uma influência muito grande, porque me deu espaço na Subcomissão de Tributos. Um determinado dia, um constitucionalista baiano, Edivaldo Brito, foi numa audiência pública, levando nas mãos um pequenino livro da Constituição então vigente. E ele começou,
Era um homem negro, de braços longos, gestos teatrais. Então ele começou a folhear a Constituição e dizia: bendito será o dia em que a Constituição do meu país reunir em um só lugar os mecanismos de defesa do contribuinte, para que eu não precise, como hoje, ficar folhando a Constituição para encontrar aqui e acolá os mecanismos de defesa do contribuinte. Essa colocação de Edivaldo Brito me motivou muito. Aí eu apresentei a proposta para criar uma comissão, para criar uma seção específica para abrigar os mecanismos de defesa do contribuinte, que hoje é o artigo 150 da Constituição Federal, que tem o título da limitação do poder de tributar. Foi assim que nasceu essa seção, a partir dessa inspiração. E ali, então, como constituinte, fui propondo e colocando neste artigo 150 os princípios fundamentais que defendem o contribuinte. Um deles é o o inciso 4º do artigo 150 da Constituição Federal, que estabelece que nenhum tributo pode ter efeito de confisco. Nenhum tributo pode ser tão forte que impeça um empresário de manter a sua empresa, um chefe de família de manter a sua família, né? E, na época, os colegas me perguntavam: mas, Emael, quando é que vai ser instrumento de confisco? Eu falei: com o tempo, a jurisprudência vai decidir. Agora, em 2013, uma empresa de Goiás, na área de alimentos, foi multada em 25% de ICMS sobre o total. E ela entrou, então, com mandado de segurança, com fundamento no inciso 4º do artigo 150, que proíbe que tributo tenha efeito de confisco. E ganharam a segurança, ganharam o mandado de segurança. Mas aí a Fazenda apelou para o Estado, para o Tribunal de Justiça do Estado, dizendo o seguinte: a Constituição fala no tributo, mas ela não fala na multa. Não fala na multa. E aí, então, a Fazenda, o Tribunal de Justiça do Estado derrubou a segurança conquistada. Mas a empresa, então, apelou para o Supremo Tribunal Federal. E o relator foi o ministro Celso de Mello, que deu um voto que foi aprovado por unanimidade do Pleno do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo o seguinte: a proibição constitucional alcança o tributo e as suas obrigações acessórias. A partir daquele momento, qualquer multa tributária igual ou superior a 25% passou a ofender o inciso 4º do artigo 150, que proíbe que tributo tenha efeito de confisco. Então, agora, esta conquista, eu vejo, de repente, escritórios de contabilidade se surpreenderem, e mesmo advogado tributarista, se surpreenderem com a força do inciso 4º do artigo 150. Então, aí por isso que digo, a sociedade tem que ter uma participação forte na exigência de que a Constituição seja cumprida. Mas isso tem avançado. Isso tem avançado e hoje há uma consciência. A própria crise que nós vivemos hoje, 14 milhões de desempregados, produziu a seguinte consequência: um conhecimento do eleitor, um sentimento do eleitor, que quando ele erra no voto, ele paga. Então, hoje, a eleição começa a ser um processo de escolha. E a Constituição assegura realmente a existência da liberdade, no sentido da escolha de candidatos. Mas é muito pertinente a sua colocação, muito pertinente. A Constituição tem que ser respeitada e tem que ser cumprida, e cumprida por todos, por todos. Então, este é um dever dos políticos, um dever dos professores, um dever dos líderes, um dever das pessoas, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Deixa eu só fazer uma consideração. O meu orientador no mestrado foi o professor William Saad Rosner. Ele era tido como o pai da bioética no Brasil. Inclusive, quando eu vejo o Emael,
eu lembro muito, ele já se foi, mas eu lembro muito dele. Eu tinha muito carinho por ele e era essa imagem aqui. Bom, ele dizia assim, quando você vai ler um artigo, você dá lá o nome da pessoa, mas não diz qual que é a formação dele. Então, às vezes, quem estava falando ali num artigo em bioética era um dentista, ou era um deputado federal, ou era um filósofo, mas você não sabia, porque cada um traz uma expertise. Então, eu posso fazer tentar amarrar uma perspectiva pela filosofia da pergunta que o senhor fez? Olha que engraçado. Existem vários filósofos. Um deles é o Nicolau Maquiavel. Tem um livro chamado O Príncipe. Ele diz o seguinte, na síntese do pensamento dele. Faça tudo para conquistar o poder e manter. Então, a palavra de ordem de Maquiavel, que é um estadista, é o poder. Paralelo a ele, você tem, por exemplo, Immanuel Kant. A palavra de ordem de Immanuel Kant é a dignidade. Então, Kant faz uma equação filosófica para uma ética com o fim último a dignidade. E Maquiavel faz uma equação filosófica para a ética como um fim último o poder. Aquela conversa assim, os meios justificam os fins justificam os meios. Não importa qual é a ordem, o importante é qual é o fim último. Se você tem como fim último a dignidade, tudo aquilo que você vier a fazer, você fará tudo para que a dignidade seja preservada. Quando você vai em Maquiavel, ele diz que o fim último é o poder, você fará tudo para que o poder seja conquistado e mantido. Lembra da ética menos nobre? O ponto de partida dela é a subjetividade. Sou eu. Porque ainda que haja uma universalidade de homens, na prática o que eu tenho é a singularidade de cada um. Eu sou o Samuel, ele é o Humberto, ele é o Imael, ela é a Eliane. Quer dizer, é uma universalidade de homens, mas na verdade é um singular de cada um. E cada um tem o seu ponto de partida. Se o meu ponto de partida sou eu mesmo, e farei eu tudo para me manter e sobreviver, o poder já está envolvido. Então, o grande desafio da humanidade é superar esse apenas estado de poder. Então, quando eu digo que ainda que a ética esteja em um estado de crise, e ela está, porque ela não é bela em si mesma, quando eu volto à minha singularidade, eu já tenho o pressuposto que eu farei tudo para me manter. Então, se eu estiver dentro de uma condição com recursos, e esses recursos podem ser puxados para mim, porque me dá poder e me define no mundo, aí você tem a resposta da sua crise. Mas qual que é a saída, já que a ética num todo está em crise? Eu vou ter que entender o que está acontecendo. Aí eu vou ter que me esclarecer, me sensibilizar com o discurso. E a partir desse momento, eu vou me convidar em fazer bons acordos com outros, ao ponto de não ferir a dignidade. E isso também é poder. Então, mas não é um poder vicioso, é um poder virtuoso. Porque Maquiavel, você é maquiavélico, hein? Não sei de forma viciosa ou virtuosa. Porque um grande empresário, ele tem que ser maquiavélico. Mas por que não de forma virtuosa? Quando ele é um convite. Vai dizer Jean Paul Sartre, somos nada, não temos essência. Ele inverte, o que agora é uma condição humana. Se meu ponto de partida é nada, e eu me definirei, me essencializando em cada escolha que eu faço, posso escolher para o vício ou para a virtude. Então eu posso ser maquiavelicamente pelo poder do bem. Então, essa pergunta tem que ser para todos que têm poder, para que eles entendam que não são só eles o fim último, mas são todos, porque todos têm dignidade. Mas, para fechar minha fala, nós estamos entrando no século XXI, já entramos no século XXI, e está surgindo uma era de intolerância aos velhos intolerantes. O velho intolerante, o velho opressor, sempre existiu. Se você vai no Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, está escrito lá no manifesto que sempre houve o opressor e o oprimido. Inclusive no mundo animal também é assim. É assim que a banda toca. Só que, uma vez que o discurso da dignidade está se esclarecendo no século XXI, seja com o Tratado de Helsinki, o Código de Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos, todos eles estão dizendo assim, a dignidade, tem dignidade. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, é perceber que a nossa era, por conta das redes sociais, por conta da internet depois de 94, hoje você tem um Reclame Aqui. Eu vou dar um último exemplo. Quer ver uma coisa? Vai numa loja, compra um produto
que no qual tem a ver com a sua felicidade, o seu direito de ser, de ter alguma coisa que funciona, e deixa que o benefício escape te tornando só o custo. Você vai e fala, olha, o meu benefício escapou, o valor agregado não se tem mais, só tem custo. A empresa vai, não, só um minutinho, eu vou recuperar o seu benefício, tome um aparelho novo. Ok, eu continuo sendo cliente dessa empresa. Antigamente, se a empresa não fazia isso, você que se vire. Eu continuo sendo reclamante, mas sozinho. Só que hoje eu vou num Reclame Aqui. É um site, no Reclame Aqui. E lá eu manifesto a minha voz. Só que não só eu, um monte. E um monte de gente vai se identificar com a minha dor, com a minha reclamância em cima da dignidade, e todo mundo não vai mais lá. Então, ainda que ele seja um maquiavélico, porque ele quer ter o fim último como lucro, mas estrategicamente a dignidade está entrando no discurso. Então, nós estamos vivendo, ao meu ver, na história da humanidade, o melhor momento da humanidade. Porque nunca foi falado tanto em dignidade. Nunca o velho, nunca o oprimido, que sempre foi figurante ou coadjuvante, também se torna protagonista. Quer ser opressor e protagonista? Eu também serei protagonista. Então, vê bem o que você vai falar, vê bem o que você vai fazer. O que nós precisamos fazer é aumentar esse nível de sensibilização e esclarecimento para que, na hora de votar, entender que o discurso ideológico não pode predominar. Ah, mas ele fez, ele é tal pessoa. Não importa, eu tenho que julgar a obra. É a obra que tem que ser julgada, não o discurso ideológico, não a ideologia que ele representa, não uma parte da sociedade. Então, estamos nos tornando cada vez mais intolerantes, com os velhos intolerantes, porque eles não vão ser opressores igual sempre foram, porque a dignidade está cada vez mais clara entre nós. Pessoal, desculpa, eu para fechar... Boa noite, deputado. A pergunta, vou tentar ser breve. Bom, eu sou neto, sou oficial do Exército Brasileiro, né, e sei que estamos acompanhados aqui de advogados, profissionais de direito. Eu não tenho formação de direito, mas a minha pergunta é nessa área, né? Nós sabemos que as instituições hoje, por exemplo, o nosso judiciário legisla, cria suas próprias portarias, né, súmulas, resoluções, assim como também no executivo, né, no âmbito das Forças Armadas, por exemplo, tem as portarias das Forças Armadas, as portarias reservadas do Exército também, e isso aí rege a vida do profissional ali, não só do cidadão comum, mas especificamente da nossa vida. Com relação a isso, nós vemos que todos os dias são criadas portarias que muitas vezes elas fogem da Constituição, né? São baixadas portarias que são inconstitucionais e até leis também que nós vemos que são promulgadas aí e não seguem ali o rito correto da Constituição. A minha pergunta é, como constituinte, né, como deputado, como que o senhor vê, muitas vezes, essas leis que são inconstitucionais, que estão em vigor no nosso país? E eu, por exemplo, eu sou pré-candidato a deputado em São Paulo pela Democracia Cristã. Como que um deputado se comporta face a uma situação como essa? A resposta é uma só. Repudiar, não aceitar, denunciar. A Constituição Federal é a segurança de todos nós. E aquilo que ofender a Constituição Federal tem que ser combatido. Não pode ser aceito. E aí então entra o componente coragem. Tem que ter coragem para defender a Constituição brasileira. Cada um na medida do que pode. Mas não se pode aceitar, em nenhuma hipótese, afronta à Constituição Federal. Apresentar é maravilhoso, tá? Desculpe, mas não quero ser. Eu não entendo disto.
Não quero governar nem conquistar ninguém. Eu gostaria de ajudar todo mundo, se possível. Judeus, nativos, pretos e brancos. Nós todos queremos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Queremos viver para a felicidade e não para a infelicidade de todos. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Neste mundo existe lugar para todos e a terra é rica e pode muito bem alimentar a todos. Os caminhos da vida podem ser livres e lindos, mas nós perdemos este caminho. A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao redor do mundo. Nos atirou dentro da miséria e também do ódio. Nós desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. As máquinas que nos trouxeram mudança nos deixaram desamparados. Nossos conhecimentos nos deixaram cínicos. Nossa inteligência duros e impiedosos. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que maquinárias, nós precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de bondade e compreensão. Sem estas qualidades, a vida será violenta e estaremos todos perdidos. O aeroplano e o rádio nos aproximaram uns dos outros. A própria natureza destes inventos demonstra a divindade do homem. Exige uma fraternidade universal para a unidade de todos nós. Mesmo agora, minha voz está chegando a milhões em todo o mundo. Milhões de homens desesperados, mulheres e crianças. Vítimas do sistema que obriga o homem a torturar e aprisionar gente inocente. Para aqueles que podem me ouvir, eu digo, não se desesperem. A infelicidade que caiu sobre nós é consequência apenas da ambição, da angústia do homem que teme os caminhos do progresso humano. O ódio dos homens irá passar, os ditadores morrerão, e o poder que eles tiraram do povo retornará então para o povo. E embora o homem morra, a liberdade jamais perecerá. Soldados, não se entreguem a esses brutos. Homens que desprezam vocês, escravizam vocês, governam suas vidas. Dizem o que devem fazer, o que pensar, o que sentir. Que conduzem vocês, ditam sua comida, tratam vocês como gado, como bucho de seus canhões. Não se dediquem a esses homens sobrenaturais. Homens máquinas, com máquinas no cérebro e máquinas no coração. Vocês não são máquinas. Vocês não são gado. Vocês são homens. Tenham amor pela humanidade em seus corações. Não odeiem. Só quem não é amado tem a capacidade de poder odiar. Soldados, não lutem pela escravidão, lutem pela liberdade. No capítulo 17 de São Lucas está escrito: o reino de Deus está dentro do homem, não em um homem, nem um grupo de homens, mas em todos os homens, em você. Vocês, o povo, têm o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vocês, o povo, têm o poder de fazer esta vida livre e linda e de também transformar esta vida numa maravilhosa aventura. Então, em nome da democracia, vamos usar este poder. Vamos todos nos unir. Vamos lutar por um novo mundo. Um mundo decente, que dará ao homem chance para trabalhar, que dará à juventude um futuro e uma velhice tranquila. Prometendo estas coisas, Brutus tem subido ao poder, mas eles mentem. Eles não cumprirão essas promessas. Jamais cumprirão. Os ditadores querem liberdade, mas eles escravizam o povo. Agora vamos lutar para que se cumpra esta promessa. Vamos lutar para libertar o mundo, para derrubar barreiras nacionais, derrubar a ambição, o ódio e a intolerância. Vamos lutar por um mundo sensato. Um mundo onde a ciência e o progresso nos levarão à felicidade de todos. Soldados, em nome da democracia, devemos nos unir. Pessoal, é isso da minha parte. Obrigado.